Nem sempre conseguimos ver o caminho, mas fé não é sobre enxergar, é sobre confiar. Fique até o final desse vídeo e descubra como viver pela fé, mesmo quando tudo parece incerto. Olá, que bom ter você aqui. É mais um programa especial de oração e de reflexão da Palavra de Deus. Eu sou Emanuel Tobias e toda semana nós estamos aqui em nosso devocional semanal. Devocional este que tem abençoado muitas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas também sejam abençoadas e alcançadas pelo poder da Palavra de Deus. Nós sabemos que muitos falam sobre fé, mas poucos sabem o que realmente significa viver pela fé. Fé não é você acreditar quando tudo está bem. Fé é você permanecer fiel na presença de Deus mesmo quando tudo está desabando, mesmo quando as circunstâncias estão contrárias. Fé é você permanecer fiel, é você permanecer firme nas promessas de Deus. E hoje nós iremos refletir em um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 7, que diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Este é um convite que Deus faz em nossas vidas para que possamos viver pela fé. Sabemos das dificuldades, sabemos das aflições, sabemos que a jornada não é fácil, mas viver pela fé nos mantém firmes e inabaláveis diante das circunstâncias, diante dos problemas. Mas nós sabemos que viver pela fé não é fácil. E eu quero te mostrar algumas consequências de quando nós não vivemos pela fé. O que acontece quando vivemos pelo que vemos? Paulo, ele traz esse texto quando ele diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mas existem algumas pessoas que vivem pelo que vê, que fundamentam a sua vida por aquilo que enxergam. E a consequência que é trazida para essas vidas são muito graves. E nós vemos que quando nós vivemos pelo que vemos, nós seremos guiados pelas circunstâncias e não pelas promessas de Deus. Porque nós vivemos só por aquilo que está aos nossos olhos físicos. Nós não conseguimos enxergar além. Nós não conseguimos enxergar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Nós não conseguimos enxergar o mar fechado. Nós só conseguimos enxergar o gigante diante de nós. Nós não conseguimos enxergar a mão de Deus, o poder de Deus agindo em nossas vidas. Então, quando nós vivemos pelo que vemos, nós não conseguimos olhar com os olhos de Cristo, nós não conseguimos olhar além das circunstâncias. Quando nós vivemos pelo que vemos, nós tomamos decisões impulsivas, baseados em dúvida, em medo, né? Você lembra quando Pedro olhou para o vento, para as circunstâncias? A Bíblia nos fala que ele começou a afundar. Quando ele estava mantendo o seu olhar em Cristo, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para as circunstâncias, ele começou a afundar. E é assim que acontece em nossas vidas. Quando nós olhamos ao nosso redor, as crises, as dificuldades, as enfermidades, nós não conseguimos manter o nosso olhar em Cristo. E quando nós não mantemos o nosso olhar em Cristo, nós certamente iremos afundar. Então, quando nós olhamos, vivemos pelo que vemos, também nós tornamos refém do visível e esquecemos do invisível que Deus tem para nossas vidas. Nós sabemos que a salvação ela vem
pela graça de Deus por meio da nossa fé. Quando cremos em Jesus Cristo, quando confessamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador na nossa vida, nós alcançamos a salvação. E quando nós não temos fé, quando nós cremos, nós não conseguimos enxergar a vida eterna em nossas vidas. E é por isso que Paulo está dizendo que quando nós não vivemos pela fé, quando nós vivemos só pelo que vemos, nós não conseguimos enxergar sequer a vida eterna, sequer a salvação em nossas vidas. Outra coisa o que acontece quando nós vivemos pelo que vemos, nós desanimamos com muita facilidade. Se nós começarmos só a olhar para as contas, se nós começarmos a olhar só pelas crises financeiras, pela crise do nosso país, pelas dificuldades, pelas perseguições, nós não conseguiremos enxergar as promessas de Deus em nossas vidas. Nós vamos ficar refém das circunstâncias, mas a fé nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas e nós aprendemos o ao contrário. Quem vive pela fé, ele tem algumas virtudes e existem algumas consequências de quem vive pela fé. Primeiro, quem vive pela fé, ele consegue confiar mesmo sem ver saída. A Bíblia nos fala, quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, ele estava diante daquele grande desafio, o povo egito vindo atrás e o mar à frente, e Deus dizendo para Moisés, diga ao seu povo que marche, diga a este povo que marche, porque marchar é com vocês, mas abrir o mar é comigo. E é isso que Deus diz para você. Viva pela fé, viva confiando em Deus, porque confiar é com você e operar o milagre na sua vida é com Deus Todo-Poderoso. Ele pode abrir o mar para você, ele pode abrir uma porta onde não tem porta para você, ele pode realizar o impossível, ele pode curar se você confiar mesmo sem ver saída. Segunda coisa, quando nós vivemos pela fé, nós obedecemos sem entender. A Bíblia nos fala que Abraão, quando ele saiu da tua terra e da tua parentela e foi para uma terra onde ele nem conhecia, ele foi debaixo de uma palavra, obedecendo à voz de Deus, mesmo sem entender, mesmo sem saber para onde ele iria, mas ele sabia que ele estava debaixo da palavra de Deus. Ei, talvez você não entenda os caminhos que você está indo, você não entende para onde você está indo, mas eu quero te dizer, se você está debaixo da palavra de Deus, se você está debaixo da potente mão do nosso Deus, pode confiar, siga em frente, que mesmo se vier obstáculos, mesmo se vier provações, o Senhor Deus irá te sustentar e te manter firme na promessa na qual Ele confiou. Louvado seja Deus! Quem vive pela fé, ele sabe esperar sem murmurar. Você se lembra de Ana, que estava esperando um filho, estava pedindo ao Senhor para que pudesse abrir a sua madre. Ela, mesmo diante da humilhação, mesmo diante das afrontas, ela permaneceu firme, esperando no Senhor sem murmurar. E é isso que Deus diz para você. Quando você vive pela fé, você não murmura, mesmo que demore a promessa, mesmo que as coisas estejam fora do controle das suas mãos, você não murmura, mas você confia que ainda que tudo possa sair do controle do ser humano, nada sai do controle das mãos de Deus. E independente do tempo, a promessa está de pé na sua vida, a promessa está de pé na sua vida nessa jornada. Louvado seja Deus! Quem vive pela fé, ele agradece antes da resposta divina. Você se lembra quando Jesus ele agradeceu a Deus, ele elevou os seus olhos ao Pai agradecendo antes mesmo de alimentar a multidão. Quem vive pela fé,
Ele agradece mesmo sem antes receber. Ele agradece antes de receber a vitória, antes de receber o milagre. Você está vendo tudo desabar, você está vendo tudo fora do controle, mas mesmo assim você está agradecendo. Você está louvando a Deus, elevando os seus olhos para o Senhor e agradecendo e confiando que no momento certo Deus irá agir em seu favor. É muito importante nós entendermos a importância de viver pela fé. E outra coisa que nós devemos destacar: quem vive pela fé permanece fiel em meio às provações. Você se lembra de Jó? Jó, ele não desistiu de Deus mesmo perdendo tudo. Perdeu seus bens, perdeu a sua família, perdeu tudo. Mas ele continuou confiando no Senhor. E a Bíblia nos fala que em dado momento ele diz que eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O nosso Redentor, ele vive e reina para todo sempre. Confie no Senhor. Quando você vive pela fé, você faz como Jó. Mesmo diante das provações, mesmo diante das aflições, você permanece firme, confiando de que Deus, ele se levantará e a qualquer momento ele irá virar o quadro da sua situação. Ele irá reverter, ele irá restaurar, ele irá fazer um milagre na sua vida em nome de Jesus. E é essa palavra que Deus tem ao seu coração. Você pode até não ter todas as respostas, você pode até não entender o que Deus está fazendo, mas fé não é entender, fé não é ter respostas, fé é você permanecer firme, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante dos problemas, você permanece fiel naquilo que Deus lhe prometeu. Isso é ter fé, e é isso que Deus te convida através desse vídeo. Não viva pelo que você vê, viva pela fé, e é a fé que vai fazer com que você viva as promessas de Deus na sua vida, porque você chegará até onde os seus olhos da fé for capaz de enxergar. O que você tem enxergado? Você tem enxergado só problemas? Você tem enxergado só aflições? Você tem enxergado só circunstâncias contrárias? Ou os seus olhos conseguem enxergar vitória, conseguem enxergar milagre, conseguem enxergar providência? Mas como? Pelos olhos da fé. Você consegue enxergar, como a Bíblia nos fala em Apocalipse, as ruas de ouro, os muros de cristais. Você consegue enxergar a vida eterna na qual Deus tem preparado para você, mais do que o céu lindo, viver eternamente com o nosso Deus Todo-Poderoso. Isso é viver pela fé, e é isso que Paulo nos ensinou. Então, que Deus possa te abençoar e que você possa viver pela fé, viver acreditando que, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente daquilo que eu estou vendo com os meus olhos físicos, eu vivo pela fé, eu vivo confiando que Deus está no controle de tudo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos agora, neste momento, para o momento de oração. Você que está aí na sua casa, talvez cheio de problemas, cheio de aflição, mas Deus está te convidando a partir desse momento a viver pela fé, a viver confiando no Senhor, a viver acreditando que Ele está no comando, que Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua família, da sua casa, Ele cuida de tudo. E nesse momento você precisa descansar no Senhor e acreditar que Ele está te guardando, te protegendo e te guiando para viver o seu propósito aqui na terra. Amém? Então vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, gratidão por mais esse momento na Tua presença. Obrigado por entender que nós devemos viver pela fé e não por aquilo que vemos,
porque nós sabemos que aquilo que vivemos muitas das vezes nos traz medo, nos traz preocupações, mas quando vivemos pela fé, nós entendemos que mesmo diante dos gigantes, mesmo diante do mar vermelho à nossa frente, mesmo diante das barreiras, o Senhor nos faz permanecer fiel. Nós permanecemos firmes, independente das lutas e das circunstâncias. Senhor, nos fortalece, nos capacita a viver pela fé. Eu oro, Pai, por essa vida que está assistindo a esse vídeo, talvez está vivendo momentos difíceis, momentos de aflição, mas o Senhor neste momento visita essa vida, Pai, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa abençoar essa vida de uma forma sobrenatural, que essa vida, Pai, neste momento possa receber o seu toque, possa receber a sua graça, receber, Senhor, o teu poder em nome de Jesus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, derramar a sua infinita graça e bondade sobre essa vida, em nome de Jesus. É a oração que eu faço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial. Você que foi alcançado e abençoado por esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, aonde for necessário você compartilhe essa mensagem, porque talvez existem pessoas que precisam ouvir essa mensagem e precisam ser encorajadas a viver pela fé. Amém? Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima semana, assim Deus permitindo.